Bom dia, povo! Estamos ao vivo. Estão me ouvindo? Bom dia, Marília. Bom dia, Natan. Bom dia, Ana Paula. Como estão? Hoje, 24 de março. Estamos iniciando a nossa semana. E estamos no outono. Chegou o outono. Na quinta-feira tivemos o equinócio de outono, que é a entrada dessa estação. E muitas coisas mudam com a chegada de uma nova estação. A gente acha que a gente continua vivendo da mesma forma, né? Mas a energia da atmosfera, ela vai se modificando. Então hoje eu quero conversar com vocês para que a gente entenda tudo que está acontecendo ali fora e que o nosso corpo também flua. Por quê? Porque o nosso corpo físico, o nosso corpo energético, ele também vai sofrer com essas alterações, né? Com essas mudanças. E ontem eu participei de um evento, que era de equinócio, foi um evento muito bonito. E algo que a Denise falou, a gente não precisa esperar até o 31 de dezembro para fazer mudar, né? A gente pensa, não, quando mudar o ano a gente vai fazer uma mudança. A gente tem as 4 estações, né, bem definidas aqui para nós, que são 4 oportunidades de fazer mudanças. E cada uma das estações trazem algumas energias, né? Então, cada estação propicia alguns movimentos internos e externos também. E o outono, pensem, lá fora, o que acontece no outono? A gente ainda está nessa transição, né? Então a gente ainda tem dias bastante quentes, né? Às vezes de manhã cedo tá fresquinho, no final do dia tá fresquinho, mas durante o dia ainda está quente, porque a gente está nesse período de transição. E esse período de transição entre uma estação e outra, o Ayurveda nos fala, né, que é um dos períodos que a gente fica mais suscetível a resfriados, a doenças, porque a nossa imunidade tende a baixar. Por quê? Porque a gente tem a tendência de continuar com aquele mesmo estilo de vida da estação anterior. E as estações intermediárias, bom dia, Miriam, as estações intermediárias, que é o outono e a primavera, também o nosso corpo ele fica mais suscetível a algumas mudanças, a gente pode acabar tendo algumas doenças ou um cansaço excessivo. Então é importante que a gente entenda que essas mudanças estão acontecendo e faça movimentos, né, para que ela seja mais tranquila, mais fluida, que a gente aproveite melhor dessa estação. Então agora estamos no outono. Então a gente tem que observar. Bom dia! O que está acontecendo lá fora? O que vocês pensam em outono? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Respondam aqui. Qual a primeira coisa que vem na cabeça quando vocês pensam outono? Já me vem assim umas folhas de plátano meio amareladas, caindo. Porque o outono, que a gente aprende na escola, né? O outono é o período que caem as folhas, né? É o período que as folhas se desprendem das árvores. Então, o que isso nos traz? Qual é a mensagem? As folhas caem. Então, é um momento muito de a gente soltar, desapegar. Bom dia, Cíntia. Desapegar. E esse desapego começa no mundo físico. Então, é um momento muito bom de a gente organizar roupeiros, tirar aquelas coisas que já não servem mais, que a gente não está mais usando, né? Doar, desapegar, organizar gavetas. Sabe aquelas gavetas que tem um monte de coisa ali? Um monte que você vai colocando coisa ali? Aquelas gavetas. Então, é um momento bom para organizar, tirar, limpar. Porque o outono é isso, um momento de desapegar, tirar, limpar, abrir espaço. Então, a gente pode começar fazendo isso no nosso mundo físico, que depois vai reverberar no nosso mundo interno também, nosso mundo mental, energético, espiritual. As limpezas, né, dentro e fora, dentro e fora. A gente começa dentro, vai para fora, começa fora e vai para dentro. Então, uma boa coisa que a gente fazer nessa semana, que é a nossa primeira semana aqui de outono, é bom dia, Margarete, bom dia, Letícia, bom dia, Augusto, lindo da Dinda. Essa é uma semana muito boa pra gente desapegar, né? Brinquedos de criança também, ir lá ver assim, o que eu posso doar, o que eu posso passar adiante. É uma semana muito boa, vai ter essa energia nos ancorando, a energia, né, do desapego, de cair as folhas, né? Ao longo do outono é uma energia muito de desapego, mas é muito bom pra gente entrar nessa estação, né, para dar o start. Lá fora já deu start, né? Já começou, já tivemos o equinócio. Agora pra gente avisar aqui dentro, tá? Eu também vou entrar, né, nesse momento. Então a gente pode começar a fazer limpezas no nosso mundo físico, também na cozinha, tirar coisas que não servem mais, abrir espaço. E o outono começa a ser um momento também de a gente começar uma introspecção. Então a gente tem que parar de viver naquele modo turbo que o verão
nos propicia e nos estimula, né? O verão tem aquele arquétipo, né, da lua cheia, de ir para fora, de encontrar as pessoas, de fazer vários eventos, várias junções. No verão a gente tem mais vontade disso. E o outono já começa um convite a se recolher um pouco. Então a gente desativar aquele modo turbo, né, de fazer, encontrar, e ir aos poucos trabalhando a nossa energia yin, né, a nossa energia feminina, da introspecção, do acolhimento, para que seja gradual, né? Porque quando chegar lá no inverno também, que vai nos pedir mais recolhimento, o nosso corpo consiga ir acompanhando, né? E quando eu falo corpo, eu não estou falando só corpo físico, né? Corpo físico, mental, energético, espiritual, para que a gente vá integrando e se conectando com essas energias da natureza. Porque a natureza é uma nossa grande mestra, né? Só que a gente acabou se desconectando dela ao longo dos anos. A gente quer viver todos os meses iguais, né? Nossos 30 dias iguais, sem olhar para essa grande força que é a natureza, tudo que ela está nos ensinando. Então, o que ela está nos ensinando agora? Outono, a hora de desapegar, deixar cair as folhas. Quais padrões teus não te servem mais? Sabe aquelas coisas que a gente tá carregando, mas não te servem mais. Agora é um bom momento, porque vai ter essa energia externa ancorando, ajudando a deixar ir. Sabe aquela decisão que tá para tomar? Agora é um bom momento de fazer esses desapegos. Não, isso aqui eu vou precisar soltar. Isso aqui eu vou precisar largar. É o momento de largar, de desapegar. Então a gente leva isso tanto para o mundo físico, como eu falei, né? Arrumar os guarda-roupas, tirar a roupa velha, as gavetas, tirar as coisas velhas. E dentro da gente também, quais padrões tá na hora de ou já passou da hora de desapegar? Que eu sei que estão me limitando, que estão me atrapalhando o meu evoluir, mas eu ainda estou carregando eles por algum motivo, né? Lá interno, eu ainda estou carregando eles. Então agora é um bom motivo, é um bom momento para que a gente faça esse desapego. A gente vai ter essa energia externa nos ancorando para isso. E o momento de sair do modo turbo, né? Entrar no modo, né? Trazer esse equilíbrio. E eu vou contar o episódio que aconteceu comigo na semana passada, porque eu acho que talvez mais pessoas vão se identificar. Na sexta-feira, acho que era tipo 6 da manhã, ali 6h15, tava eu e o Murilo sentado ali tomando café. E eu falei pra ele uma coisa assim, eu falei, amor, eu acordei hoje com uma percepção que fazia muito tempo que eu não sentia isso. Que era, que bom que hoje é sexta-feira. Graças a Deus que é sexta-feira. Eu acordei assim. E eu tava pensando sobre isso, porque eu tô sempre me analisando, né, pensando como eu estou. E eu falei, fazia muito tempo que eu não acordava com essa sensação na sexta-feira. Ah, tá, tu não gosta do final de semana, Bárbara? Não, eu amo o final de semana, eu adoro. A gente fica mais em casa, com a família, encontra os amigos, né? Pratica hobbies, é tudo mais na calmaria, sem muito tempo. Então eu amo o final de semana. Mas ultimamente eu curto muito minha semana também. Eu fico feliz na sexta-feira, da mesma forma que hoje eu tô feliz, porque é segunda-feira, eu tô iniciando a semana, porque eu, ao longo do tempo, fui criando uma rotina que me trouxesse prazer, alegria. Então, pra mim, é muito bom, né? Sempre foi muito bom, assim, eu gosto de viver sempre com prazer e alegria todos os dias, não só final de semana. Mas, nessa sexta-feira, eu acordei assim, eu falei, ai, graças a Deus é sexta-feira, tô precisando. Daí eu fui me autoanalisar a minha semana, e eu vi que eu coloquei muitos compromissos na minha semana. Né? Porque, né, enfim, graças a Deus tá crescendo muito o meu trabalho, enfim, só que o que a gente tem que prestar atenção? Para que a gente não gere sobrecargas. E o outono vai nos pedir muito isso. Se a gente continuar nesse mesmo modo que o verão nos traz, né? O verão nos traz essa energia extra. Só que se a gente continuar nesse mesmo modo, não vai ser legal, tá? A gente vai começar a ter sofrimento. A gente vai começar a sofrer com essa rotina. Então, é o momento de a gente começar a desacelerar e inserir mais atividades, né, que nos restaurem, que nos tragam alegria, prazer, harmonia. É o famoso caminho do meio, né, que o Buda já falava, é o caminho do meio. A gente não vai de um extremo para outro, porque os dois extremos não são legais, nos trazem desconforto e nos trazem sofrimento. Então é saber andar no caminho do meio, né? Então, a hora qual foi a minha reflexão? Então, na sexta-feira eu percebi quantas coisas eu tinha colocado na minha semana, aqueles períodos que eu tinha livre, eu acabei enchendo de coisa. Então, nessa semana eu falei, não, essa semana eu vou manter o equilíbrio, então eu vou organizar bem a minha semana, né, com aqueles tempos que eu gosto de ter pra ficar com a minha filha, ficar de boa, só pisando na grama, curtindo, enfim. Então, eu vou manter essa observação ao longo da nossa semana, porque é muito fácil, assim, ó, e aqui eu tenho certeza que vocês vão se identificar,
é muito fácil a gente começar a encher de coisas, e pegando coisas, e pegando coisas, e fazendo, e fazendo. E tem as demandas de casa, da família, do trabalho, enfim, a gente vai só agregando, agregando. E se a gente não tiver uma posição, uma estratégia, colocar assim, não, eu vou começar a arriscar algumas coisas, nunca vai chegar o momento que a gente vai ficar tranquila, não, agora eu vou poder curtir um pouco mais. Porque sempre vai tendo um projeto atrás do outro, uma ideia atrás da outra, e a gente vai estar sempre, né? Então, a gente não precisa esperar chegar numa exaustão. Pra que daí, não, agora não quero mais nada, quero só ficar dormindo 2, 3 dias, quero pagar tudo. Não. A gente tem que, a maior sabedoria está em a gente ir levando a nossa semana, trazendo esse equilíbrio, para que seja prazerosa também, para que os nossos dias sejam prazerosos. Então, esse, para mim, é a maior sabedoria. É ir levando a nossa vida, né, administrando ela, observando o que eu posso tirar, colocar, para que tenha um dia a dia com maior leveza, maior prazer e alegria, porque o nosso dia, a maior parte do tempo são os dias de semana, né, e não os finais de semana. A maior parte do tempo não são as férias, né, são os dias que a gente está aqui trabalhando. Então, esse é o caminho do meio, que a gente possa trazer isso para nossa vida. E ontem, inclusive, eu estava conversando com uma amiga que a gente está na pracinha com as crianças e chegou aquele horário da tardinha, sabe? Que começa a ter mosquito, né? E daí o Murilo veio aqui e pegou a repelente, né? Eu falei, ai, puro substância química, né? Eu falei, me dá uma dó de ficar colocando isso, porque eu sei que isso penetra, enfim, todos os malefícios que vai causar. E daí eu tô comentando com a Dai, que ela é terapeuta ayurvédica, né? E no Ayurveda eles nos falam muito, né? Que tudo que a gente passa na pele, a gente só poderia passar, a gente só deveria passar aquilo que a gente poderia comer. Por quê? Porque penetra da mesma forma, né? Então, quantas coisas a gente vê cheio de produtos químicos, né, que a gente está passando na nossa pele. Eu falei, tá, daí o que tu sente, né, quando a gente fica passando repelente, por exemplo, que é é algo cheio de substância química, né, nas crianças, não só nas crianças, na gente também. E ela, caminho do meio, né? Então, tem coisas que a gente vai ter que saber, senão não vai conseguir ter 100% natural, 100%, enfim. Então, a gente vai levando esse caminho do meio para as nossas escolhas também, para que não fique pesado. Porque senão até as escolhas boas, se a gente for num extremismo, vai se tornar pesado e não vai ser legal, né? Então, esse caminho do meio a gente tem que trazer para nossa vida, né? A gente vai, não, isso aqui eu vou abrir mão, vai assim, tudo bem. Porque cada vez que a gente vai num extremo, daí a coisa começa a nos trazer sofrimento. E a gente não tá aqui para sofrer, né? A gente tá aqui para ser feliz. Deixa eu ver quem entrou. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Sônia, Bárbara, Tejerusa, Patrícia. A gente tá falando sobre o outono. Quem chegou atrasado, depois assiste a gravação. Sobre como a energia do outono está nos pedindo pra gente ir reduzindo um pouquinho o ritmo, né? A gente tá num ritmo muito acelerado e agora começar a baixar, diminuir, começar a inserir na nossa semana, no nosso dia a dia, práticas, né, de recolhimento, né? Então, ter mais momentos de introspecção. Então, isso é muito bom que a gente vá aos poucos e mudando a nossa rotina, para que a gente não tenha um baque, né? Porque a minha energia externa já mudou. E aqui dentro, se a gente não ir mudando também, vai nos trazer mais sofrimento. A gente fica no contrafluxo, né? Contrafluxo, a gente não está no fluxo, né? Qual é o fluxo ali fora? É trabalhar o desapego, observar o que eu tenho que deixar aí, o que eu tenho que largar, quais folhas precisam cair de mim, né? O que eu tenho que deixar ir, trabalhar também dentro de casa isso, o que eu posso deixar ir. E diminuindo um pouco o ritmo, sair daquele modo turbo, daquele modo a mil, e diminuindo um pouco o ritmo, trabalhando mais a energia feminina, a introspecção, momentos de reflexão, de oração, meditação, para que a gente vá no fluxo, né? E aproveite melhor a cada estação. Porque esse é um grande presente que a gente tem, né? A gente tem 4 portais ao longo do ano, né, que nos propiciam muita reflexão, um renascimento. Então, se a gente consegue aproveitar melhor essas oportunidades, a gente flui, a gente aproveita o melhor de cada estação. E essa estação do outono é isso que ela está nos trazendo, né? Um pedido de reflexão sobre o que eu posso deixar ir, o que eu tenho que deixar cair, quais padrões, quais crenças já não me sustentam mais, já não estão fazendo sentido para mim. É um momento que lá fora a gente vai estar sendo ancorado para deixar ir. E a gente está nessa semana, um momento, né, astrológico. Eu não sou astróloga, tá? Só sou curiosa, adoro ouvir e estudar. Mas a gente está num momento entre eclipses. Então, no próximo dia 29, a gente vai ter outro eclipse. E essa semana a gente tem uma energia muito forte de intuição. Então, é um momento pra gente ficar atento também. Quais vão ser os nossos insights, a nossa intuição. Porque a gente vai ter uma energia maior para isso também. Pra gente se observar qual a cola Deus está nos passando no momento, que a gente fique observando essas intuições, que vai estar uma energia muito forte disso.
Tá bom, meus amores? Vamos encerrando aqui. Desejo uma ótima semana, abençoada para todos. Nos vemos na segunda-feira que vem. Tchau, tchau!